Pode começar. Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez na nossa live e hoje iremos na segunda etapa, a terceira, iremos tratar da segunda etapa do ponto que começamos na semana passada. Na primeira etapa nós tratamos a respeito das relações da igreja com a sociedade, em algumas categorias, mas agora estamos já tratando do cristianismo contemporâneo, nessa segunda etapa. E já falamos na semana passada, você que não viu ainda o vídeo, pode ver pela internet, a respeito dos pontos positivos. E hoje iremos tratar o segundo e terceiro ponto positivo. Claro, existem outros pontos positivos dentro do cristianismo contemporâneo. Porém, iremos falar aqui, tratar daqueles que são mais explícitos, que conseguimos já visualizar, mais claramente. E na semana passada, nós falamos e citamos a tolerância. E, só para recapitular, nós citamos que hoje estamos mais tolerantes do que éramos antigamente. Não estamos numa condição perfeita, nem, poxa, como estamos bem? Não estamos. Mas estamos melhor do que éramos na história do cristianismo. Estamos melhores. E citamos a tolerância, hoje iremos citar agora a segunda parte, para poder fechar. Se o tempo ajudar hoje, iremos tratar os dois outros pontos positivos que existem no cristianismo contemporâneo. Pode passar. Pronto. O segundo ponto é esse: a diversidade na divulgação. E pela imagem aqui, nós deixamos claro que estamos falando de algo chamado tecnologia, que muito contribuiu para isso. Então, para poder introduzir esse ponto positivo, queria chamar a atenção para isso, e com certeza muitos de vocês já ouviram isso na internet, ou alguma palestra, ou alguma palavra, ou alguma matéria de um jornalismo, na televisão, já citou sobre isso, que chamamos de geração Y. Eu não vou poder entrar aqui, até porque tempo eu não vou ter, entrar com mais informações sobre o que é a geração Y, e a diferença que tem da geração X e de outros grupos mais antigos. Porém, eu vou citar mais ou menos como funciona, para eu poder dizer aonde encaixa a respeito dessa divulgação, que está mais facilitada. A geração Y são aqueles que nasceram entre 1981 a 2000, segundo os estudiosos. E esse grupo ele tem algumas características que o definem como geração Y. O que não quer dizer que se há pessoas que não tenham um perfil dentro dessa categoria, não faz parte dela, ou aqueles que vieram antes da geração X têm as características e também não entram. Não é uma regra clara, entenda. Mas essa geração costuma ter algumas características. Uma delas é a multifuncionalidade, e uma outra é a criatividade. São pessoas muito criativas, O que repetindo não quer dizer que todas elas são criativas, ou que aquelas que vieram antes não são criativas. Não foi isso que eu disse. Eu digo que é uma característica muito mais, digamos assim, muito mais exposta, você consegue visualizar isso. E isso muito deve a algumas coisas. Lógico que vai para o avanço da tecnologia, mas em especial, vamos só citar aqui um exemplo. Quando você era mais novo, ou quando você via os seus pais, seus avós, você conseguia perceber que antigamente, para você poder escolher uma profissão que você queria fazer no ensino superior, você tinha apenas 7 profissões, mais ou menos. Então não tinha muito o que dividir. De pouco tempo para cá, quando você pega aquela listinha de qual curso você quer fazer, meu amigo, é 90. Então você imagina a confusão que gera na cabeça de uma pessoa quando olha aquela listinha texto. Ou seja, hoje há muito mais, digamos assim, muito mais opções para realizar algumas coisas do que tinham antigamente. E isso muito se deve, sabe o que é o mercado também. Não apenas a tecnologia, mas ao mercado. Porque hoje, o mercado de trabalho, para quem não sabe, eles exigem que a pessoa ela tenha várias funções. Ela não seja especialista em uma coisa só, mas que ela saiba de muita coisa para poder ajudar.
Eles querem pessoas que servem para muitas coisas. Então o próprio mercado exige isso, não é? Essa diversidade. E possivelmente essas pessoas, elas começaram já a se desenvolver em cima dessa realidade que o mercado está colocando a elas, não é? Então, já que essa é a realidade do mercado, essas pessoas desenvolveram características nesse sentido. Lógico, eles têm muito mais defeitos também, só que não cabe a nós tratarmos aqui desse tema. Se ficaram curiosos sobre a geração Y, a internet está cheia de informações, vejam lá os pontos negativos desse grupo e tratem sobre ele. Já matou a surpresa. Qual é o próximo ponto? Já matou a surpresa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da divulgação, porque, irmãos, já que nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Só da tecnologia, só de redes sociais e de você usar a internet para divulgar o Evangelho, para você edificar pessoas, você tem muitas opções, através do YouTube, com vídeos, através de SMS, através até mesmo de um contato do WhatsApp, várias maneiras de você fazer isso, não é? Agora, basta você querer. Isso, só estou citando a tecnologia. Quando você parte do princípio também que a história desenvolveu, você tem panfletos a seu favor, você tem não apenas uma pregação pessoal, você pode usar teatro, você pode usar música. A música é uma grande ferramenta de evangelho e de edificação para muitas pessoas, e que nós podemos usar isso a nosso favor. Meus irmãos, resumindo esse ponto aqui, nós temos grandes fatores a nosso favor. Agora, para que nós possamos agir por isso, Deus precisa nos usar, e nós precisamos estar com o nosso coração disposto para poder agir com relação a isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto, a facilidade da divulgação, certo? Vamos agora ao próximo ponto, que já não é mais tão misterioso. O outro ponto positivo que existe está aqui, ó, é o senso crítico. Esse é o nosso terceiro e último ponto positivo. Existem outros pontos positivos, mas cabe a mim nesse estudo apresentar esses três que eu consegui visualizar mais, como mais claros, né? O senso crítico. Irmãos, quando falamos, por exemplo, nós somos aqui pastores e ministros batistas. Quando falamos do meio batista, ele é muito mais fácil de você tratar esse tipo de coisa, porque nós temos na história, né, esse procedimento. Na semana passada, quando estávamos falando, usando a live, nós podemos aqui visualizar algumas coisas. Começamos a pegar o Evangelho de João, né, e esmiuçar ele todo, e cada um dava opinião. E nós conseguimos ali ver qual é a opinião que mais casava com o texto. Meu irmão, a maioria das religiões, e detalhe, nós divulgamos isso aqui a canal aberto, para o pessoal de fora do Brasil, caso queiram assistir, eles conseguirem ver esse vídeo abertamente, sem nenhum problema. Agora, a grande maioria das religiões, elas são incapazes de fazer isso, né, por um motivo ou outro. E nós temos essa condição. Então, para o batista, ele é mais fácil lidar com isso, né? Mas nós temos aqui, meu irmão, pode passar o próximo slide? Nós temos aqui uma história de censuras. Nós temos uma história, cara, de censura que muito prejudicou o Evangelho, não é? E a nossa relação com a sociedade. Nós conseguimos aqui visualizar quando o cristianismo ele se transformou em Estado, uma autoridade para proibir a palavra de Deus de ser espalhada. Era para poucos. A verdade na palavra era para poucas pessoas na história. Nós tivemos mais à frente também a anulação da ciência. Ou seja, se alguém demonstrasse alguma pesquisa científica e fosse avançar, né, ou se alguém tivesse algum tipo de ideia que fosse contraditória com a questão literal do que eles criam, veja bem, o que eles acreditavam na Bíblia, também era censurado. Então, quando nós olhamos aqui hoje, muitos cientistas contra nós, contra o cristianismo, né, no fundo, historicamente falando, eles têm alguma razão em fazer isso. Nós tivemos aqui agora, esses três pontos aqui, eles são um pouco mais, esse não,
A mulher se cuidar, soltar o cabelo, passar maquiagem, né? Nós tivemos também uma anulação sobre isso. Mas, creio se quiser, eu tenho certeza que vocês também conhecem, nós temos religiões que proíbem até mesmo jogar futebol ou assistir. Aí você fala assim, mas isso Davi, tem até hoje. Pois é, creio se quiser, essas religiões que proibiam o futebol, hoje elas são liberais. E isso muito se deve à questão crítica. Nós temos hoje mais liberdade em expressar as nossas opiniões. E meu irmão, e graças a Deus nós temos a condição. Porque se eu tenho informação e você tem outra, quando nos encontramos e trocarmos informação, eu saio com duas informações. Com a minha e com aquela que eu aprendi do outro que trocou comigo. E ele também sai com duas. Essa maneira de desenvolver, de mutualidade, crescemos eu e cresce também eu como igreja, como pessoas que fazem parte da igreja, e cresce você também. Então, até mesmo a igreja ela se desenvolve dessa maneira, não é? Então, graças a Deus nós temos isso a nosso favor. Aí você vai perguntar, já finalizando, estamos próximos de fechar, mas Davi, isso é muito perigoso, porque nós falamos de uma liberdade da pessoa pensar e expressar o que ela quiser. Isso pode ser muito perigoso para a igreja, isso pode esvaziar as igrejas, e de fato é um risco. É um risco. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, irmãos. Quando falamos do Evangelho, desde quando Cristo se manifestou, nós temos certeza de uma coisa que a Bíblia prega, e prega com clareza. O número de salvos são pouquíssimos. Não é a quantidade de pessoas que faz parte de uma igreja que define se todas elas são salvas. Não é você, falamos isso na semana passada, e vemos falando isso, trabalhando muito durante o nosso estudo. Não é isso que realmente se manifesta o que é verdadeiro cristianismo na vida de uma pessoa. Não é o frequentar uma igreja que define que a pessoa é salva ou não, mas sim o coração dela, o aceitar Cristo na vida dela. E isso, o Espírito Santo, não são para todos. Não é porque eu digo que eu tenho o Espírito Santo que eu realmente tenho. Então, essa visão, esse contexto, aparentemente, quando falamos de uma questão terrena, ela pode parecer ser muito polêmica, e ela é. Os resultados nós só vamos ver no céu. E na verdade, então, os cristãos verdadeiros são aqueles que realmente entendem e aqueles que os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Amém? Então, na semana que vem, iremos tratar dos pontos negativos do nosso estudo. Então, até lá.